Imagine um jovem de 30 anos, sentado em uma garagem em Seattle, com pouco mais que um computador, uma ideia ousada e uma determinação inabalável. Esse jovem não é outro senão Jeffrey Preston Bezos, o homem que transformaria uma modesta livraria online na gigante do comércio eletrônico que hoje conhecemos como Amazon. Mas antes de se tornar um dos homens mais ricos do mundo, com uma fortuna estimada em 200 bilhões de dólares em 2024, Bezos era apenas um engenheiro com um salário estável, mas sem grandes riquezas. Como ele conseguiu sair de uma vida comum para construir um império que revolucionou o varejo global? Como ele investia quando ainda não tinha bilhões em sua conta bancária? Esta é a história de como Jeff Bezos, mesmo com recursos limitados, usou sua visão, inteligência e estratégias de investimento para criar algo extraordinário. Prepare-se para uma jornada detalhada, repleta de lições, números e histórias que mostram como um homem comum, com ideias grandes, transformou o mundo. E no final, não se esqueça de deixar seu comentário dizendo de onde você está acompanhando esta história. Queremos saber até onde nossa narrativa está chegando e, quem sabe, inspirar você a dar o próximo passo em sua própria jornada. Jeffrey Preston Jorgensen, nascido em 12 de janeiro de 1964, em Albuquerque, Novo México, não veio de uma família abastada. Sua mãe, Jacqueline Gies, tinha apenas 17 anos quando o trouxe ao mundo e seu pai biológico, Ted Jorgensen, deixou a família quando Jeff era ainda um bebê. Criado em Houston, Texas, e mais tarde em Miami, Flórida, por sua mãe e seu pai adotivo, Miguel Bezos, um imigrante cubano, Jeff cresceu em um ambiente modesto, mas que estimulava a curiosidade e o trabalho árduo. Desde cedo, ele demonstrou um fascínio por tecnologia e mecânica. Aos 10 anos, já construía dispositivos caseiros, como um interfone para se comunicar com a família, e passava os verões na fazenda de seu avô, consertando tratores e desenvolvendo habilidades práticas que, mais tarde, seriam cruciais em sua mentalidade empreendedora. Na adolescência, Bezos já dava sinais de que não seguiria um caminho convencional. Enquanto trabalhava no McDonald's, aos 16 anos, ele não apenas fritava hambúrgueres, mas observava os processos, a eficiência e a logística por trás de uma operação de fast food. Esse olhar analítico, que buscava entender como as coisas funcionavam, seria uma constante em sua vida. Ele se formou no ensino médio com notas brilhantes e foi aceito na prestigiada Universidade de Princeton, onde estudou engenharia elétrica e ciência da computação, graduando-se em 1986. Durante seus anos em Princeton, Bezos aprimorou suas habilidades de programação e desenvolveu uma mentalidade analítica que o ajudaria a enxergar oportunidades onde outros viam apenas incertezas. Após a formatura, Bezos ingressou no mercado financeiro em Wall Street, trabalhando em empresas como a Fittel, uma startup de telecomunicações, e depois na D. Shaw & Co., um fundo de investimentos. Aos 30 anos, ele já era vice-presidente sênior da D. Shaw, uma posição que muitos sonhariam em alcançar. Seu salário era confortável, sua vida estava estabilizada e ele tinha uma carreira promissora. Mas, em 1994, algo mudou. Bezos descobriu um dado que o marcou profundamente. A internet estava crescendo a uma taxa de 2.300% ao ano. Para um homem que pensava em números e possibilidades, essa estatística era como uma sirene chamando-o para a ação. Ele percebeu que a internet não era apenas uma moda passageira, mas uma revolução
que transformaria o modo como as pessoas vivem, trabalham e consomem. Foi nesse momento que Bezos tomou uma decisão que muitos consideraram insana: largar seu emprego bem remunerado em Wall Street, deixar Nova York e atravessar o país com sua esposa, Mackenzie, para fundar uma empresa em Seattle. Mas o que ele faria com tão poucos recursos? Como ele, que não era rico, conseguiria financiar uma ideia tão ambiciosa? A resposta está em como Bezos investia seu tempo, seu dinheiro e sua energia quando ainda era pobre, ou pelo menos quando não tinha os bilhões que possui hoje. Primeiro, é importante entender que, embora Bezos não fosse um bilionário na época, ele também não era exatamente um pobre no sentido clássico. Ele tinha um emprego estável, um salário de 6 dígitos e uma formação de elite. No entanto, comparado à fortuna que acumularia mais tarde, seus recursos financeiros eram extremamente limitados. Para fundar a Amazon, Bezos precisou de capital inicial, e foi aí que ele demonstrou uma habilidade crucial: convencer outros a acreditarem em sua visão. Seus pais, Jacqueline e Miguel Bezos, investiram cerca de $245 mil de suas economias de aposentadoria na ideia do filho. Esse valor, que hoje parece modesto, era uma quantia significativa para a família na época, equivalente a cerca de R$1.500.000 em valores ajustados para 2025. Bezos foi honesto com eles, alertando que havia 70% de chance de o negócio não dar certo. Mesmo assim, seus pais confiaram nele, e esse investimento inicial foi o pontapé para a criação da Amazon. Além do dinheiro dos pais, Bezos conseguiu arrecadar mais $750 mil de investidores externos, totalizando um capital inicial de cerca de $1 milhão. Esse dinheiro não veio fácil. Ele precisou fazer dezenas de reuniões com potenciais investidores, explicando sua visão de uma livraria online que poderia oferecer milhões de títulos, algo impossível para lojas físicas como a Barnes & Noble. Na época, a internet ainda era uma novidade, e muitos investidores viam o projeto como arriscado demais. Mas Bezos tinha uma habilidade única. Ele sabia contar uma história convincente. Ele não vendia apenas uma empresa. Ele vendia a ideia de um futuro onde o comércio seria transformado pela tecnologia. Essa capacidade de persuadir seria um dos pilares de seus investimentos iniciais. Com esse capital, Bezos fundou a Amazon em julho de 1994, inicialmente chamada de Cadabra, mas logo renomeada para Amazon, inspirada no rio Amazonas, que ele escolheu por ser o maior do mundo, um símbolo de sua ambição. A empresa começou operando na garagem de sua casa alugada em Seattle, um espaço modesto onde ele e sua pequena equipe empacotavam livros e os levavam aos correios. Nos primeiros meses, a Amazon já faturava $20 mil por semana, um número impressionante para uma startup que vendia apenas livros físicos pela internet. Esse sucesso inicial foi resultado de outro investimento de Bezos, sua obsessão por eficiência e experiência do cliente. Ele sabia que, para competir com lojas físicas, precisava oferecer preços baixos, entrega confiável e uma seleção vasta de produtos. Cada centavo do capital inicial foi reinvestido na melhoria do site, na expansão do estoque e na construção de uma infraestrutura que pudesse escalar rapidamente. Mas o que torna a história de Bezos tão fascinante é como ele investia não apenas dinheiro, mas também seu tempo e sua mente. Quando era pobre, Bezos dedicava horas intermináveis ao aprendizado. Ele estudava os processos logísticos das livrarias tradicionais, identificando suas fraquezas,
como a limitação de estoque e os altos custos operacionais. Na D.E. Shaw, ele aprendeu a usar algoritmos preditivos para tomar decisões baseadas em dados, uma habilidade que aplicou na Amazon para otimizar preços e recomendações de produtos. Ele também investiu em sua rede de contatos, construindo relacionamentos com pessoas que poderiam ajudá-lo a tirar sua ideia do papel. Esse capital social foi tão importante quanto o dinheiro que ele arrecadou. Outro aspecto crucial de como Bezos investia era a sua mentalidade de longo prazo. Mesmo com recursos limitados, ele não buscava lucros imediatos. Pelo contrário, ele reinvestia cada dólar ganho na expansão da Amazon. Em 1997, apenas 2 anos após o lançamento, a Amazon abriu capital na Bolsa de Valores Nasdaq, com ações precificadas a $18. Esse movimento trouxe mais capital para a empresa, mas também aumentou a pressão para entregar resultados. Enquanto muitas startups da época da bolha da internet buscavam lucros rápidos, Bezos focava em crescimento. Ele sabia que, para dominar o mercado, precisava sacrificar lucros de curto prazo em troca de escala. Em 1999, a Amazon fechou o ano com vendas de $1,6 bilhão, superando todas as expectativas. Um investimento de $1.000 na IPO da Amazon em 1997 valeria cerca de $1,4 milhão em 2020, um retorno de mais de 1.400%. Além da Amazon, Bezos também fez investimentos pessoais que mostram sua visão de longo prazo. Em 1998, quando o Google ainda era uma startup desconhecida, Bezos investiu $250 mil na empresa, adquirindo 3.300.000 ações. Esse investimento, feito quando ele ainda não era um bilionário, se tornaria um dos mais lucrativos de sua vida. Em 2022, essas ações valiam cerca de $478 milhões, um retorno de mais de 1.900%. Esse movimento mostra outra faceta de como Bezos investia. Ele buscava oportunidades em empresas que, como a Amazon, tinham o potencial de transformar indústrias inteiras. Ele não colocava seu dinheiro em negócios tradicionais, ele apostava em ideias disruptivas. Bezos também diversificou seus investimentos fora do setor de tecnologia. Em 2000, ele fundou a Blue Origin, uma empresa aeroespacial que visa reduzir o custo das viagens espaciais. Na época, ele investiu mais de $1 bilhão do próprio bolso, uma quantia que, para muitos, parecia um capricho excêntrico. Mas, para Bezos, era uma aposta no futuro da humanidade. Ele acreditava que a exploração espacial seria essencial para a sobrevivência da espécie, e a Blue Origin reflete sua visão de investir em projetos que podem levar décadas para dar retorno. Em 2021, ele realizou seu primeiro voo suborbital a bordo da nave New Shepard, acompanhado de seu irmão, Mark, da aviadora Wally Funk e do jovem Oliver Damon. Esse momento marcou não apenas uma conquista pessoal, mas também a validação de um investimento que ele começou quando ainda era pobre em comparação com sua fortuna atual. Outro investimento notável foi a compra do jornal The Washington Post em 2013 por $250 milhões. Na época, o jornal enfrentava dificuldades financeiras, mas Bezos viu potencial em sua marca e em sua capacidade de se adaptar à era digital. Ele investiu em tecnologia, expandiu a presença online do jornal e implementou um modelo de assinatura digital. Em 2016,
o The Washington Post, voltou a ser lucrativo e, em 2020, alcançou 3 milhões de assinantes digitais. Esse investimento mostra como Bezos aplicava a mesma mentalidade da Amazon, foco no cliente, inovação e escala, em outros setores. Mas nem tudo na trajetória de Bezos foi um mar de rosas. Ele enfrentou desafios e críticas ao longo do caminho. Durante a bolha da internet, no início dos anos 2000, a Amazon quase faliu, com suas ações caindo para menos de $7. Muitos duvidaram que a empresa sobreviveria. No entanto, Bezos manteve sua visão, cortando custos onde necessário, mas sem abandonar a ideia de construir uma empresa que vendesse de tudo. Ele também enfrentou controvérsias pessoais, como seu divórcio em 2019, que custou a ele 1/4 de sua participação na Amazon, transferida para sua ex-esposa, Mackenzie Scott, em um acordo de $62 bilhões. Apesar disso, Bezos continuou a investir em novos projetos, como o Bezos Earth Fund, que prometeu doar $10 bilhões até 2030 para combater as mudanças climáticas. Então, o que podemos aprender com a forma como Jeff Bezos investia quando era pobre? Primeiro, ele investia em si mesmo. Sua educação, sua curiosidade e sua disposição para aprender continuamente foram os alicerces de seu sucesso. Ele não tinha medo de correr riscos, mas fazia isso de forma calculada, sempre com uma visão clara do futuro. Segundo, ele sabia que o dinheiro sozinho não era suficiente. Ele investia em relacionamentos, em ideias e em processos que podiam escalar. Terceiro, ele tinha uma mentalidade de longo prazo, sacrificando lucros imediatos por crescimento sustentável. E, finalmente, ele nunca parou de diversificar, seja ao expandir a Amazon para novos mercados, seja ao apostar em setores como mídia e exploração espacial. Hoje, com uma fortuna de quase $200 bilhões, Bezos é um exemplo de como pequenos investimentos em tempo, conhecimento e capital podem gerar retornos extraordinários. Sua história nos ensina que não é preciso ser rico para começar. É preciso ter visão, coragem e a capacidade de convencer outros a acreditarem em você. E agora, queremos ouvir de você. Deixe um comentário dizendo de onde você está acompanhando esta história, seja de São Paulo, Rio de Janeiro ou qualquer canto do Brasil ou do mundo. Sua interação nos ajuda a levar esse conteúdo a ainda mais pessoas e, quem sabe, inspirar alguém a dar o primeiro passo em sua própria jornada empreendedora. Então comente agora e faça parte dessa história.